E aí, moçada, tudo bem? Conforme vimos no exemplo anterior da função c, de um jeito fácil e prático, criamos com apenas dois critérios, que caso o aluno estivesse aprovado ou não, ele daria uma resposta ou outra. Lembrando que a função c, sempre que obrigatoriamente ela tem que constar um resto, porque caso a lógica inicial não seja verdadeira, ele vai dar a outra obrigatoriamente. Pensando nessa estrutura, agora a gente vai criar uma função C um pouquinho mais detalhada. Seguindo o exemplo aqui embaixo, nós vamos usar uma tela de simulação, onde não usaremos mais nem respostas fixas e nem números fixos dentro de função, que é o mais correto de não se usar dessa maneira, e sim vincular a função a um cenário que, quando a gente mudar aqui depois as respostas e critérios, a função está pronta e ela automaticamente se altera conforme a regra de simulação que nós vamos criando nesses critérios. Bom, vamos começar do zero para a gente poder entender agora com mais um tópico chamado faltas. Então a gente vai analisar tanto a média quanto as faltas. Imaginando esse cenário, observem que qual pergunta eu tenho que colocar à frente para não matar a próxima pergunta? Porque a função C, obrigatoriamente, ela tem um passo a passo. Caso ela encontre a primeira verdade, ela não passa para a próxima pergunta. Ok? Então, nesse caso, por exemplo, o aluno tirou média 10, mas está com 15 faltas ou mais que 15 faltas, ele automaticamente estaria reprovado. Se eu faço as perguntas nessa lógica, ele vai encontrar que a média 10 é maior ou igual a 6, ele daria aprovado, estaria incorreto essa questão. Então, dessa forma, qual que é o critério principal que nós devemos analisar? Sempre comece pelas piores perguntas primeiro, depois as mais amenas e, por último, o que for de benefício. Mas, Silvio, qual pergunta vem na frente dos reprovados? Tanto faz, porque a resposta vai ser a mesma. Então, vamos lá. Como é que a gente faz essa função? Se a média desse aluno for menor ou igual a 2, então a gente vai linkar esta célula, então eu quero que escreva o quê? Essa resposta. Ok. Agora, se as faltas desse aluno forem maiores ou iguais a 15, então eu quero também que escreva reprovado. Se não, se a média desse aluno for menor que 6, então eu quero que ele escreva recuperação. Se não, se as faltas desse aluno forem maiores ou iguais a 10, então eu quero que ele escreva recuperação. Se não, ele só pode dar aprovado. Mas, Silvio, por que você não usou esse critério? Lembrando que a função C precisa de um resto. Se eu não conseguir pegar o aluno nesse critério, não peguei nesse critério, não peguei nesse e não peguei nesse, obrigatoriamente só pode ser esse. Então eu não preciso perguntar para ele se a média dele for maior ou igual a 6, porque obrigatoriamente vai dar essa resposta, caso não tenha dado nenhuma dessas alternativas anteriores. Vou dar um Enter aqui para provar para vocês que o Excel nos ajuda a fechar os parênteses. Enter. Ele repete a minha mesma equação aqui, lembrando que ele só quer fechar os parênteses, eu dou um sim e automaticamente ele vai dar a resposta. Vamos simular agora. Pensando nessa primeira aqui, ó, se a média fosse 1,4, o aluno estaria reprovado. Vamos pensar nessa equação. Média igual a 5, estaria de recuperação. Agora vamos pensar no maior ou igual a 6. Então ele está com 6 de média. Ele está aprovado. Agora com faltas maiores ou iguais a 10. Mesmo estando com uma média boa, se ele estiver aqui com 11 faltas, ele estaria de recuperação. Mas, mesmo com uma média azul, com faltas maiores ou iguais a 15, então vamos colocar aqui 18 faltas, ele estaria obrigatoriamente reprovado. Feita essa simulação, observe que agora estaria certo o resultado. Espero que tenha entendido essa equação. Obrigado.